Olá, internautas do Repórter Diário, sejam bem-vindos ao nosso mais uma entrevista com pré-candidatos da região. Hoje, entrevistando Manuel Eduardo Marinho, o Maninho, do PT de Diadema, atual vereador e que é pré-candidato a prefeito. Maninho, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite do Repórter Diário e vou estar tentando contribuir com aquilo que me for questionado. Então vamos começar com essa sua pretensão de ser candidato. Como é que surgiu isso? Eu tenho um histórico já de longo... Eu sou um dos fundadores do PT na cidade, tenho origem sindical, metalúrgico do ABC. Participei desde o Senai, me aproximei do movimento sindical e dali surgiu o Partido dos Trabalhadores e a CUT, e desde esse período que eu venho trabalhando na vida partidária, independente de ser ou não parlamentar. Em 97, me tornei vereador, fui candidato a vereador, estou no 5º mandato de vereador, 4 mandatos de presidente da Câmara, acho que tenho uma bagagem suficiente para, com essa indicação do partido, corresponder à expectativa de defender o programa que vamos apresentar, que é um programa de retorno das origens do partido, a discutir com a base, com os movimentos sociais organizados e, principalmente, devolver a cidade para a nossa população, que vem reclamando muito do atual modelo de gestão. Falando sobre essa escolha do PT, a gente sabe que antes se vinculava muito o nome do ex-prefeito Felipe. Ele, a princípio, seria o grande candidato, existia um consenso sobre isso, só que ele acabou desistindo, tirando o próprio nome, e acabou você sendo indicado. Qual vai ser a participação do Felipe nessa sua campanha eleitoral? O Felipe, de fato, é a maior liderança política que nós temos na cidade de hoje, do PT. É um grande quadro técnico, mas ele decidiu que já cumpriu o seu papel, sendo eleito 3 vezes prefeito, deputado estadual, deputado federal, e tendo uma avaliação hoje de aproximadamente 70% da população se ele saísse candidato. Mesmo assim, ele entendeu que é o momento de renovar, de mudar os rumos que o partido tem que ter, só que ele se afastou da Secretaria de Saúde de São Paulo e vai se colocar à disposição da nossa campanha, é o coordenador geral da campanha, e eu tenho certeza absoluta que terá um papel muito grande e importante nessa luta pela recuperação da cidade para o PT e principalmente para a população. O senhor considera que muita coisa que o Felipe já fez nas suas 3 gestões como prefeito podem ser utilizadas no futuro, principalmente na questão do PT, dessa volta às origens que o senhor citou na primeira resposta? Eu tenho certeza absoluta. O Felipe trabalhou muito com a questão do orçamento participativo, valorização dos conselhos populares. Os conselhos tinham um papel importante, não eram conselhos vinculados ou lotados à administração para defender os seus próprios interesses, sim o interesse da população. Conselho de Saúde, Conselho de Transporte, Conselho de Moradia, Conselho que defendia muito, uma das coisas que o Felipe mais batalhou foi reduzir a questão da violência na cidade. Então nós queremos resgatar essas bandeiras históricas, corrigir aquilo que a população questionou nos governos nossos e aplicar um programa totalmente voltado para a participação popular. O senhor considera que essa participação popular diminuiu agora no governo de Lauro Meixos? Não, hoje não existe. O orçamento participativo acabou, o prefeito se tranca nas paredes e sai para a rua agora no período eleitoral, entregando algumas obras, aliás, com muito atraso, obras iniciadas, negociadas, aprovadas e com recursos federais que o ex-prefeito Mário Reale conquistou, que estão sendo entregues agora com um objetivo único e exclusivo eleitoreiro ou com objetivo eleitoral. Falando um pouco mais sobre a gestão do Lauro Meixos, como o senhor acompanhou ela, quais são os principais defeitos, existe alguma qualidade em relação a esse atual governo? Eu fui, por muito tempo, convivi com o Lauro teve 2 mandatos de vereador, aliás, um vereador mediano, com poucos projetos aprovados. Eu não tinha muita expectativa com a gestão dele como prefeito. E aqueles que acreditaram, que quiseram a mudança, que é salutar. Acho que no processo democrático você tem o direito de escolher, mesmo errando. A população, eu considero que cometeu um erro, escolhendo um candidato que não tinha compromisso com
com essas bandeiras históricas da construção de uma sociedade justa. Por isso, eu não tenho nenhuma dúvida que hoje muita gente está arrependida de ter escolhido o Lauro como candidato. Eu vejo muito pouca coisa objetiva nesse governo. Ele destruiu com a saúde, a educação piorou porque ele reduziu o período da criança na creche, aumentando a vaga em creche, mas tirando, por outro lado, de quem permanecia no tempo integral. E eu não vejo nenhuma bandeira que eu, por exemplo, levaria como modelo de governo para uma administração futura nossa. Eu acho que é um governo fraco, que os números vão mostrar isso agora nas pesquisas que vão começar a surgir no processo eleitoral, e é por isso que nós vamos aproveitar para mostrar para a população o erro cometido e apresentar programa e proposta de governo de inclusão, de participação, voltando a fazer com que a população participe de todas as atividades e principalmente na gestão dos recursos gerados, que hoje são escassos. Em entrevistas com outros candidatos, a saúde e a educação também foram citadas como os grandes problemas, os grandes gargalos hoje da cidade. Isso foi mais, na sua opinião, por má gestão ou pela situação mesmo do país, pela crise que acabou pegando a todas as prefeituras? A gente sabe que Diadema perdeu muita arrecadação por causa da crise industrial. O que o senhor acha? É uma questão de gestão ou foi uma questão mesmo da crise que assola o país hoje em dia? A crise, nós sabemos que a crise com a história da globalização é uma crise mundial, é um círculo que está se interrompendo de crescimento. O mundo passa por uma profunda crise, né? A China, que era o grande boom, e a bola da vez começou a ter a redução do seu PIB, e isso influencia no mundo inteiro com o mundo globalizado. Agora, tem alguns setores, os setores que têm recursos carimbados, como saúde e educação, não dá para colocar a culpa do fracasso desses setores com a queda da receita. Por exemplo, nós aprovamos 366 milhões e 300 para a saúde, R$ 1 milhão por dia, e um terço da população de Diadema hoje é atendida nas UPAs de São Bernardo do Campo, do Jardim Nazaré, que é na proximidade, na Paulicéia, em Rua de Ramos. Isso é facilmente comprovável, e por isso que eu entendo que é uma questão de gestão. A gestão, principalmente na saúde, o José Augusto, que é um ex-secretário, ex-prefeito, está investindo muito mal, não soube, na relação com os funcionários, levar uma política com decência. Mais de 100 médicos pediram demissão ou foram demitidos por ele. Médico é hoje uma categoria escassa no país e até no mundo. Se não fosse aí o Mais Médicos aí apresentado pela presidenta Dilma, o estado de São Paulo, por exemplo, tinha 253 municípios que não tinha um único médico. Então, se você pega 100 médicos que estão numa rede pública e manda embora, você vai ter dificuldades enormes para recolocar esses médicos. Então, a saúde é por incompetência e não por falta de recursos, que o dinheiro, os 366 milhões e 300, recursos carimbados, que estão lá no Tesouro, só que não tem gestão. A gestão é muito ruim e aí o prefeito não pode se eximir disso. Ele tem que ter a responsabilidade. Se o secretário dele não dá resposta para a saúde, ele concorda com a má gestão e também tem uma má gestão nesse sentido. Em relação à educação? A educação, a grande ilusão que se vendeu para a população é que lá em Diadema era o sistema SESI. Não é verdade. Eles compraram umas cartilhas do SESI, mas a estrutura da organização da nossa educação não tem nada a ver com o SESI. É fácil de comprovar, só você ir até o SESI, ali no Tabuão, na Avenida Paranapanema, a acompanhar uma aula, a estrutura que se fornece uma aula, que se dá uma aula no dia a dia, e vai numa escola do município e vê que a única coisa que tem de igual é o nome no caderno. Mas a estrutura, a grade, não tem nada a ver, SESI, com o modelo que ele dá em Diadema. E aí ele teve a infelicidade de, para mostrar que aumentou o número de vagas em creche, ele tirou a criança que estudava, entrava às 7 horas, ficava até às 17h30, 18 horas, que a mãe ia trabalhar e deixava a criança na creche, voltava quando vinha do serviço. Hoje não dá para fazer isso, porque ele reduziu para as 15 horas. Então é inadmissível
inadmissível você ir trabalhar, ganhar lá, sei lá, R$1.200, R$1.500 e ter que pagar uma pessoa por causa de 2 horas do período que ele tirou a criança da creche para fazer com que gerasse uma nova vaga, que também não contempla, porque vai ficar só esse período de 3 horas que é insuficiente para atender quem estava e quem entrou depois. Quer dizer, hoje é um grande problema na cidade essa questão do modelo de creche que eles apresentaram de pré-escola. Estamos no momento de pré-campanha, a gente sabe que o plano de governo ainda está sendo formado até o período eleitoral, que é na segunda quinzena de agosto, mas o senhor já conseguiu ver alguns pontos que o senhor pode colocar em Diadema, saúde, educação ou em qualquer outra área que dá para adotar nesses próximos 4 anos, caso o senhor seja eleito prefeito? Primeiro, tem que ter muita seriedade, muita responsabilidade no que você apresenta. Como nós estamos vendo essa crise, você não sabe quando passa esse período de crise. E nós não vamos vender ilusão. Por exemplo, o atual prefeito prometeu algumas coisas que não cumpriu. Ele, por exemplo, disse que teria na cidade creches noturnas. E não tem nenhuma creche noturna até hoje colocada na cidade. E outras coisas que ele falou, que retornaria imediatamente ao hospital infantil, e no lugar, além de não fazer o hospital infantil, acabou com a pediatria infantil, ou seja, uma cidade com 440 mil habitantes, numa região importante no ABC paulista, que não tem uma única vaga de pediatria infantil, lamentavelmente. Então, não dá para vender ilusão. Nós vamos junto com a população, nos bairros, nas comunidades, nas igrejas, nos sindicatos de classe, nos sindicatos patronais, levar esse debate, pedir sugestão para construir um programa de governo que seja palpável, que seja possível a sua aplicação. Não vamos vender ilusão nem pregar mentira para a população, porque esse governo atual está pagando caro por isso, por ter prometido muita coisa e efetivado muito pouco. A gente sabe que com essa crise política também houve uma questão das pessoas terem um certo rancor em relação aos políticos, né? A dificuldade de falar com as pessoas aconteceu para muitos pré-candidatos, pelo menos isso já foi citado em outras entrevistas. Como fazer que a política volte a ser um tema bom para as pessoas? Como convencer as pessoas de que o político pode fazer algo de bom em meio a essa crise institucional que existe no país? Eu acho que o primeiro passo importante foi o não financiamento patronal das campanhas eleitorais. Isso o PT pregava lá atrás. E aí o PT e todos os outros partidos entraram numa linha de que as empresas patrocinassem as campanhas, financiassem as campanhas, quando no PT, no mesmo próprio partido, defendia o financiamento público, que muita gente não entende, mas é uma forma de você ter um financiamento dentro do sistema. Quando você não tem o financiamento público, você tem um financiamento fora do sistema. Embora nas mudanças eleitorais tenham entrado aí esse tema, que proibiu o financiamento patronal das campanhas, as campanhas vão ter um custo muito menor hoje e um controle maior, mas isso foi uma coisa que foi viciosa, que todos os partidos entraram, e aí não dá para... nós temos visto aí nas famosas listas da Odebrecht e de outras grandes empresas, que todos os partidos políticos receberam o recurso dessas empresas, lamentavelmente. Eu acho que claro que tem alguns exageros da grande mídia, mas quem cometeu erro tem que ser punido, não tem que perdoar ninguém. E eu espero que daqui para frente os políticos, aqueles que for representar a população, tenham muito mais cuidado e muito mais zelo com aquilo que é público, com o principal patrimônio de uma nação, que é a democracia. Não exagerar na busca desses recursos de qualquer jeito, ganhar a qualquer custo. Eu estou me propondo ser candidato, mas não quero ganhar a qualquer custo. Quero ganhar no convencimento da população, apresentando e buscando solução junto com a população da cidade. Ou seja, vai ser uma campanha mais chamada sola de sapato, né? De andar, convencer um por um a votar, né? É isso. Eu acho que tem que acabar com os exageros. Todos os partidos saíram aí perderam um pouco, a própria população, grande parte da grande mídia vende uma ideia de que não tem que gostar da política, a juventude não tem que gostar da política. E aí você percebe o erro, por exemplo, quando tem toda essa luta a nível federal, e em São Paulo tem uma crise complicadíssima aí com a questão da merenda, com a questão do metrô, que foram corrupções tão volumosas como essas
que aconteceram em Brasília, e você vê aqui que foi preciso a garotada, adolescentes ir para a Assembleia Legislativa, ocupar a Assembleia, ocupar a escola, para tentar fazer com que uma CEI, uma CPI, seja aprovada aqui em São Paulo, que seria muito legal, para mostrar que não pode acontecer erro em Brasília, não pode acontecer erro em São Paulo, não pode acontecer erro nos legislativos municipais, nem nas prefeituras municipais. Muito bem. Voltando a falar de Diadema, até relacionando um pouco com essa crise no Brasil, como é que vai ser para o senhor, dentro do PT, fazer a campanha com essa crise, com essa visão que as pessoas estão tendo ultimamente do PT? Vai ser mais complicado? Ou Diadema é um cenário à parte, já que nos últimos 34 anos Diadema foi governado por governos petistas durante 26? Como o senhor acha que vai acontecer isso na cidade? Não vai ser fácil, mas vai dar a oportunidade de a gente travar o debate. Primeiro que não vão ser campanhas volumosas do ponto de vista de publicitários, publicidades. As campanhas vão ter que ser no pé de ouvido, na boca a boca, na visita. E você vai ter que ter muita paciência para ouvir crítica, mas esclarecer aquilo que está certo e que está errado. E isso é uma oportunidade que nós temos de dizer, olha, quando alguém diz assim, eu não gosto da política, não quero a política, está dando o direito dos maus políticos a gerenciar e administrar o seu futuro. Tendo a oportunidade de travar esse debate e conversar com o candidato, o cidadão tem o direito de dizer tudo aquilo que ele pensa. E o candidato tem que ter paciência e capacidade para ouvir a crítica, porque os políticos aí, ou parte dos políticos, cometeram erro. Agora eu, por exemplo, tenho muita tranquilidade, porque eu fui presidente daquela Câmara por 4 mandatos, portanto 8 anos, e várias câmaras da nossa região, do estado de São Paulo, hoje tem problema com contas, e eu tenho todas as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Então eu não vejo problema de dizer isso e travar essa discussão com a população. Ou seja, vai ser mais uma questão individual, as pessoas vão olhar mais o candidato do que exatamente o que pode cercar ali de alguma forma. Eu acho que eu estou vindo muito na rua o seguinte, o cidadão e a cidadã estão dizendo que não, eu vou agora escolher a pessoa, quero ver se o cidadão tem proposta, qual é a seriedade e a responsabilidade que ele tem frente ao bem público para avaliar e ver se ele merece o meu voto ou não merece o meu voto. Acho que vai ser um pouco esse o mote da campanha. O senhor já vê isso nas sessões da Câmara de Diadema, por exemplo? A gente sabe que a população costuma participar muito das sessões, mas você já vê essa cobrança, esse tete-a-tete mais claro em relação ao passado? O povo está indo mais para cima, como se diz aí na gíria da juventude, e com toda razão. Eu acho que nós precisamos ter muito cuidado, zelar pelo bem público com muita responsabilidade e entrar na política para servir, não para se servir da política, como aconteceu com algumas pessoas. E as pessoas cometeram erro, do partido A ou do partido B, tem que ser penalizadas, punidas, não tem que ter perdão para ninguém. Para encerrar a entrevista, eu gostaria que o senhor mandasse um recado para a população de Diadema sobre a sua pré-candidatura. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer para a população de Diadema que podem contar com alguém que conhece aquela cidade. Cheguei lá do interior de Pernambuco aqui em 1970, vivi a cidade, o crescimento, as dificuldades, estou na política, tenho muitos projetos aprovados e ajudei os executivos a aprovar muitos projetos. Penso primeiro na população e depois na questão ideológica, porque tem muito essa prática. Eu não voto porque é do partido A, do partido B, eu não vejo assim. Eu acho que se o projeto for bom, nós votamos. Do atual gestor, que é muito fraco, nós aprovamos 95%, 96% dos projetos que ele apresentou, porque projetos que tinham o interesse da população envolvida. E é com esse espírito que eu quero mandar para a população de Diadema o recado dizendo que estou à disposição para o debate, para ouvir a crítica, para ouvir sugestão e principalmente levar em consideração a vontade do povo, a vontade popular em busca de uma cidade com justiça social, com crescimento econômico, com desenvolvimento e principalmente com segurança jurídica e segurança pública, que é um dos pontos que nós estamos sofrendo muito na nossa cidade. Meu muito obrigado pelo convite e espero estar aqui outras vezes debatendo temas de importância da cidade ou da região. Muito bem, este foi o vereador Manuel Eduardo Marinho, o Maninho do PT de Diadema. Agradecemos a sua presença aqui no Repórter Diário e pedimos para você, se você curtiu esse vídeo, curta, é só clicar no curtir aqui embaixo e aproveita e inscreva-se no nosso canal no YouTube, youtube.com/.
Repórter Diário, você vai ter acesso a outros vídeos de outras entrevistas com pré-candidatos e também dos próximos, sempre recebendo notificações. E também você pode saber mais informações a partir do Facebook, facebook.com/Repórter Diário, e também no nosso site, repórterdiario.com.br. Muito obrigado a todos e até a próxima.